eu queria mostrar agora uma análise que o Jorge pôde fazer de... Como é que chama a cidade lá, Jorge? Eu sempre esqueço, Bragança Paulista, né? E vamos assistir esse primeiro vídeo do Jorge. Rita trabalha na casa de uma família em um condomínio de casas em Bragança Paulista, São Paulo. É cerca de 8 da noite. Ela se lembra bem, entre 8h05 e 8h15. A patroa pede um chá e Rita vai buscar folhas de hortelã na horta. Como a luz de fora é fraca, ela leva seu celular para enxergar melhor as plantas. Ao voltar para casa, ela vê uma luz vindo de cima. Ela vai em direção à rua, olhando para cima. Rita pega seu celular e começa a filmar. A cerca de 200 metros está uma nave. Ela flutua não muito mais alta que a copa das árvores. Esse objeto, que ela chama de nave, tem um formato oval. A parte de baixo parece o de um prato fundo. Ela tem o tamanho de um carro, um dos dois lados é mais arredondado e o outro mais pontudo. Não tem cor metálica. Rita descreve o material como se estivesse olhando para a lua cheia. O objeto emite um som grave, uma vibração metálica, abafada e constante. Rita se lembra de ter ouvido o mesmo barulho em uma noite, e que na manhã seguinte perguntou ao rapaz da manutenção se não tinha esquecido o motor da piscina ligado. A nave gira devagar, e estranhamente parece mudar de forma. Rita diz que, nessa hora, o medo ficou maior, pois a nave parecia estar se transformando, e começou a se abrir como se fosse a boca de um golfinho. Ela não sabe como explicar, mas ao olhar para baixo, para a rua, é surpreendida por um ser, parado a alguns metros dela. Esse estranho ser emana uma luz vermelha que tem cerca de 1,80 m de altura. Ele tem forma humanoide e não é possível ver detalhes como rosto, mãos ou dedos. Mas Rita tem a impressão que é do sexo masculino, pela proporção do tórax e dos ombros largos. Ele parece ser forte. Nessa hora, ela vê a luz de um carro se aproximando devagar pela rua do condomínio. E Rita chega a pensar que ele vai parar. Mas o carro passa entre os dois, como se o motorista não tivesse visto o que estava acontecendo. De repente, em um movimento rápido e inesperado, o humanoide pula na traseira do carro e se agarra a ele por alguns segundos, e depois se solta. Rita descreve: ele se agarrou com as mãos e os pés, parecendo um macaco. O carro vai embora, como se nada tivesse acontecido. Rita está paralisada de medo. O humanoide se vira na direção dela e se aproxima. Faz um gesto erguendo os dois braços, como se dissesse: está tudo bem, não se preocupe, ou não se aproxime. Talvez ele esteja se comunicando com ela telepaticamente. O humanoide anda encurvado, como se fosse corcunda. Ele faz um movimento de se abaixar, como se estivesse preparando para pular. Agora a nave parece estar mais próxima. Ela não sabe como explicar, mas o humanoide desaparece, e a nave vai em direção a uma mata ao lado do condomínio. Assustada, ela entra em casa e conta o que tinha acabado de acontecer para seus patrões. Eles saem da casa, mas já não veem nada. Rita está confiante. Sabe que não está delirando porque havia filmado tudo. Mas estranhamente, o celular não gravou o humanoide. No entanto, o vídeo anterior em que a nave aparece está intacto. Esse caso é inédito e eu estou investigando ele junto com a Helenice Rodrigues, que é uma veterana do Grupo de Ufologia de Jundiaí.
Então, a gente tem conversado com a Rita, trocado mensagens, ligações há mais de 2 meses. Nós não vamos dar o nome completo dela ou o nome do condomínio para preservar um pouco da privacidade dela e da família para quem ela trabalha. A Rita, ela é uma pessoa muito simples, cresceu na região rural de Bragança Paulista e não tem nenhum histórico assim de relação com ufologia ou interesse no assunto. Eu conversei com ela se ela já tinha tido alguma experiência assim que ela considerasse fora do normal, e ela contou assim que quando tinha 7 anos ela se lembra de estar brincando sozinha no sítio e ter aparecido um senhor com uma perna só dizendo ser o Saci Pererê. E ela fugiu assustada, né? Em outro caso, ela tinha cerca de 20 anos e estava voltando de noite com uma amiga para o sítio e de repente elas viram um bicho estranho debaixo de uma árvore, estava muito escuro. E a amiga dela achou que fosse um cachorro, ela achou que era muito grande por ser um cachorro, achou que fosse um bezerro, e esse animal começou a ir na direção das duas e elas fugiram, né? Então são histórias que ela conta, mas são bem típicas do interior, mas não tem nada relacionado a naves espaciais, extraterrestres. E esse caso só foi chegar até nós porque um amigo da Rita, que é interessado no assunto, né, ficou sabendo da história e foi atrás do grupo de ufologia de Jundiaí e falou com a Helenice Rodrigues. Então é por isso que esse caso está se tornando público. Essa casa onde a Rita trabalha fica dentro de um condomínio relativamente novo. É uma região de poucas casas, algumas estão em construção, né, e alguns terrenos até ainda estão vazios. Ao lado do condomínio tem uma mata e do outro lado tem plantações. Então é um lugar um pouco isolado. Além da Rita, ela conta que mais um vizinho, o vizinho da casa da frente, teria visto esse objeto, mas não teria dado muita bola, porque ele olhou meio de relance de dentro da casa e achou que fosse um balão preso numa árvore. E não é a primeira vez que a Rita vê coisas estranhas nessa região. Ela conta que certa vez estava jantando com a família, quando apareceu uma luz flutuando do lado de fora, né? Ela e a patroa viram o objeto, mas a família, quando foi se virar, já não viu mais. Outra vez era dia. Ela diz que ela viu um objeto prateado em forma de guarda-chuva de 1 a 2 metros de tamanho, assim, flutuando em cima de uma árvore. Foi ficando transparente até desaparecer.